liga! Agora eu queria trazer aí para a mesa como um todo, eu não vou restringir o questionamento só ao professor, mas eu vejo as pessoas algumas pessoas evidentemente, querendo estabelecer uma simetria entre nazismo e comunismo. Isso foi um comentário muito Nossa. recorrente, inclusive, no que eu fiz, na postagem que eu fiz no meu perfil, criticando essa declaração absurda desse cara do podcast. E aí as pessoas falam, o comunismo também tinha que ser crime, e que o É. nazismo e o comunismo são igualmente terríveis. Inclusive, nessa semana, Matheus, deixa eu só complementar, no Trend Topics do Twitter, tava assim, acabar com o comunismo já. Então, assim, eles colocam o comunismo como contraponto ao nazismo. Eu queria que vocês comentassem, assim, essa simetria, primeiro, se ela é possível ser feita em algum ângulo, né? Eu acho coisas extremamente diferentes, né? Agora, tendo essa simetria como falsa, né? Qual é o risco dela ser estabelecida na discussão? Passa a palavra para Maria Tereza, que já tinha pedido ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Tá? Você vai comparar dois movimentos totalitários, é isso? São ambos ruins da mesma forma. Entendeu? Tudo que é de extrema na vida pública é ridículo. É ridículo por definição. Entendeu? Se é extremo, é ridículo. Agora, eu diria para você que eu gosto muito desse pensamento dos filósofos mais modernos, que dizem que existem soluções de esquerda e soluções de direita para determinados problemas. Essa definição, é de esquerda, é de direita. Não. Existem maneiras para se solucionar problemas que são mais de direita e existem maneiras de solucionar problemas que são preconizados pela esquerda. Eu vou dar um exemplo, a educação. Ninguém vai conseguir... a desigualdade social, a mesma coisa. Ninguém vai conseguir mudar isso, sabe, sem o Estado. Então, o Estado, neste momento, tem que ser grande, que é uma solução de esquerda. Essa solução é de esquerda. O Estado tem que estar presente e pesar sua mão. Agora você passa, por exemplo, os costumes. O Estado não tem que dar palpite em 99% da questão dos costumes. E isso é uma posição de direita. Então, essa coisa segmentada de que a esquerda é de direita, eu acho que ela já deixou de vigir. Tá? O pensamento moderno é bem mais interessante. Realmente é um debate bastante anacrônico, né? Que nos leva aí aos anos 80, aos anos 70. Queria que a mesa desse sequência aí à questão. Olha, quando a gente fala... Vai lá, é só um Rimério, negócio depois não eu forte, falo. TT. Vai lá, Se a querido. gente for falar no comunismo, a gente vai saber também que o cristianismo já matou gente, que outros segmentos políticos também já matou gente. Agora, o que a gente não pode deixar é que o nazismo ele pressupõe a exterminação de raças. Ele pressupõe isso, e isso é uma coisa inaceitável. Não é o comunismo já simplesmente fez isso, Rimério. Tá, Maria Tereza, mas não é a extinção de uma raça, de querer que uma raça pura domine o mundo. Isso não existiu sempre. Não foi isso. E é isso que se pressupõe, inclusive até hoje. O que é perigoso, que eu acho que é mais perigoso de tudo, é isso. E eu volto a afirmar que a naturalidade, entre aspas, com que às vezes se vê isso, faz com que essa coisa seja levada como marola até ela chegar e virar uma grande onda. Isso é que é o maior perigo. Eu não vou cansar de falar isso nunca. E esses debates que a gente faz aqui, eles servem justamente para alertar cada vez mais para mostrar que isso, que parece ser uma coisa que ainda é pequena, né? Porque todo mundo já fez isso, todo mundo já passou por isso, o cristianismo já fez isso, o catolicismo já fez isso, não sei o que já matou, a Santa Inquisição matou não sei quanto, mas não se pressupunha a extinção de uma raça, de uma espécie, como é o caso do nazismo, que eu acho que é a coisa mais perigosa que ele tem para mostrar. Tô certo, professor Renato? Ou existe alguma variação na minha cabeça? Eu vou deixar a TT falar primeiro, que ela ia falar, e eu respondo na sequência, então, pode ser? Cavalheiro, diga lá, TT. Se eu for falar, né, você perguntou,
sobre posição política, e de acordo com todos os meus estudos, de acordo com o meu posicionamento, eu sou de centro-esquerda, né? Então, e eu me defino assim, uma coisa, é um negócio complicado, é uma situação difícil, assim, porque quando você vai falar de um ponto de vista político, e aí você vem discutindo as situações, e o Rimene, é interessante ele trazer, né, que nós tivemos diferentes movimentos na história da humanidade. Na verdade, o cristianismo, ele matava quem não ia de acordo com os preceitos e com os dogmas religiosos. Né? Então, assim, olha, se você não vai, então, peraí, os mouros, então eles não são legais. Então, aí nós tivemos a época das cruzadas. Então, em nome de Cristo, eu preciso fazer tal coisa. E a gente sempre teve uma dicotomia. Mas aí, quando a gente pensa que a gente precisava, e aí eu vou lá no início, quando a Maria Tereza falou que a gente está em 2022 falando sobre nazismo, quando a gente pensa que em 2022 a gente poderia já ter aprendido com a história da humanidade e simplesmente viver respeitando as diferenças, poxa, é uma situação tão... Será que é tão utópico a gente pensar nessa possibilidade? E vou fechar com o seguinte. Você comentou, professor, sobre Matrix. Uma das obras que eu mais gosto, apesar de que tem um professor bacana também, chamado Tio Virso, e ele fala o seguinte, que os Jedi, eles estão de acordo com quem está ganhando, eles estão do lado de quem está ganhando na moeda. Entendeu? Apesar disso, eu não sei se você concorda, né? Então, assim, Jedi não deixa de ser política. Mas a obra do George Lucas, né, é muito interessante, porque dentro, sei lá, dos primeiros filmes, você vê num bar, você tem um cara com uma tromba, você tem uma pessoa com um monte de tentáculo, você tem sabe, você tem ali seres de diferentes planetas. Então, se você for parar para pensar, fala, caramba, eu tô sentada aqui, aí eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E veja bem, se a gente não consegue conviver com o que o outro acredita em relação à religião, com a cor da pele, com a orientação sexual, imagina com seres de outras situações. Então, veja bem como são as coisas assim, né? Se conhecer já é complicado, definir seu lado político já é complicado. E em 2022, a gente ainda está falando que é errado você ter um posicionamento que se assemelha a essa questão nazista. Muito pelo extermínio, mas a gente tem outras histórias e outros movimentos que procuravam exterminar o diferente. E ainda hoje a gente quer exterminar o diferente e não sabe conviver com o diferente. Enfim, né? Então é isso que eu queria comentar. Assim. Respondi sua pergunta, primo, sobre a questão de posicionamento político. Sim, e é muito interessante a gente ver que essas caixinhas não são e não devem ser tão óbvias, né, quanto as pessoas julgavam no passado. Né? Acho que a sociedade contemporânea exige uma ressignificação da nossa forma de interpretar a prática política e a vida em sociedade. Exatamente. Então, não é porque você tem, sei lá, um posicionamento que você se coloca que você vai fechar os olhos para todo mundo. Eu converso com todo mundo, enfim, mas vamos lá, professor. Vamos falar de coisa legal. Por favor, nos auxilie a evolução aqui, por gentileza. Primeiro, eu queria deixar claro que não nego, obviamente, os registros históricos dos crimes e dos assassinatos sob o stalinismo, por exemplo, foi a experiência depois do falecimento de Lenin na União Soviética. Assim como a gente tem um Estado totalitário stalinista, a gente tem experiências comunistas, a gente tem vários capitalismos. Quando a gente fala de capitalismo, a gente não fala só dos Estados Unidos, a gente fala de Libéria, a gente fala de Sudão, a gente fala da falência na América do Sul. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há uma teoria filosófica chamada teoria da ferradura, que é uma teoria que é tributária do trabalho da Hannah Arendt, a filósofa judia alemã, na qual, ao analisar o Estado totalitário stalinista e analisar a Alemanha nazista, ela disse que havia estruturas análogas. O que é o problema? Eu acho que o Rimene nota muito bem. O comunismo, por mais que tenha tido experiências que causaram violência, não está nos princípios do comunismo a eliminação do outro. Se liga!